Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de radioterapia. Primeiramente, queria aproveitar para parabenizar e agradecer pelo desempenho de vocês nas outras duas disciplinas, né? Tanto em meios de contraste quanto exames contrastados. Eu senti, sim, que boa parte da turma conseguiu absorver o conteúdo, conseguiu aprender as coisas básicas, os pontos importantes que vai ser muito útil para vocês na radiologia. E a partir de hoje, a gente começa uma nova disciplina e uma nova experiência. Um conhecimento totalmente diferente de tudo que vocês já viram na radiologia, que é a disciplina de radioterapia. É uma disciplina na qual eu me identifico muito, é a disciplina que talvez seja a que eu mais goste, talvez seja a que eu tenho um pouco mais de conhecimento, devido à quantidade de cursos e especializações que eu fiz dessa disciplina, dessa área. Então, é a disciplina que eu gosto muito de dar. Eu costumo até dizer aos alunos que, na minha opinião, é a melhor disciplina do curso. E os alunos, normalmente, se vocês conhecerem e conversarem com ex-alunos, qual é a melhor disciplina do curso? A grande maioria, com certeza, vai dizer que é radioterapia. Mas é uma disciplina muito complexa, muito diferente, como eu disse, então vai exigir ainda mais concentração de vocês, porque é muito complexo, envolve muitos pontos chaves e eu vou precisar muito da concentração e da ajuda de vocês, mas com certeza absoluta vai dar tudo certo e ao final da disciplina todos nós vamos chegar ao objetivo, que o nosso objetivo não é a nota, o nosso objetivo é o aprendizado. E final de disciplina, com certeza, vocês vão saber o que é radioterapia. Então, hoje é nossa primeira aula. A gente vai seguir o mesmo cronograma que vem sendo nas últimas disciplinas, que são 6 aulas, 3 vezes por semana. Aulas segundas, quintas e sextas. A gente inicia hoje com uma introdução à disciplina, conceitos, um pouco de história, física da radioterapia e as suas modalidades de tratamento. Nossa segunda aula é na quinta-feira, onde a gente vai estudar um pouco do papel do técnico na radioterapia, planejamento, como se é planejado o tratamento, câncer, que é o principal foco da radioterapia, é o tratamento contra o câncer, então a gente vai estudar um pouco sobre a doença, estudo de casos, alguns casos que eu vou trazer para vocês aqui de pacientes que fizeram tratamento de radioterapia e esclarecimento de dúvidas, porque como é uma disciplina que normalmente gera muita dúvida, muitos exemplos, eu vou ter um momento também para esclarecer algumas dúvidas sobre ela. Próxima sexta, que é dia 4, a gente vai estudar sobre acelerador linear, que é um equipamento que é utilizado na radioterapia, os seus acessórios e também a parte de radioterapia animal. Dia 7, que já é próxima segunda, vou fazer uma revisão geral. No dia 10, que é próxima quinta, vai ser a prova e também a entrega dos trabalhos. Hoje mesmo eu já vou passar os trabalhos para vocês e nessa disciplina vai ter uma característica bem diferente das outras, que os trabalhos eles vão ser individuais. E aí na sexta, lá da outra semana, dia 11, a gente encerra com a recuperação em segunda chamada. Então, para abrir a nossa disciplina de radioterapia, uma frase de Marie Curie, de várias, né, que ela tem, que diz que na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Então, às vezes, o aluno, até mesmo para o profissional, diz, vixe, esse assunto aqui é difícil demais. Ixi, essa disciplina é difícil. Ixi, é nessa que eu me toro. É nessa que eu sou reprovado. Então, a gente acaba temendo muito, tendo muito medo dos desafios, mas quando a gente compreende, a gente acaba vendo que não é nada disso. Então, nada deve ser temido, apenas compreendido. Algum de vocês que estão aqui saberia dizer quem foi Marie Curie?
Foi ela que deu uma cientista que descobriu Foi ela que a descobriu o raio-x. radiação. Se eu não me engano, foi isso. Certo? Magdiel ia falar alguma coisa? Cortou para mim aqui. Não ia falar, mas meninas falaram já. Foi ela que descobriu a radiação, a modo de usar, não é isso? Pronto, eu vou explicar a vocês. Na verdade, quem descobriu a radiação, que são os raios-x, quem descobriu os raios-x foi Röntgen. O que Marie Curie fez foi descobrir a radioatividade, ou seja, como esse tipo de radiação funciona. Então, o que ela fez foi descobrir a radioatividade, junto com outros cientistas, com Becquerel e também com o seu marido, Pierre Curie. Então, além de outros feitos que, principalmente para quem é mulher e que vive numa sociedade como moderna hoje, deve-se muito a ela. Então, Marie Curie, por exemplo, ela foi a primeira mulher a ser professora universitária. Então, hoje, é considerado até normal nós termos mulheres sendo professoras universitárias, mas quem foi a primeira? A primeira foi Marie Curie. Em uma sociedade extremamente machista da época, ela conseguiu ser professora universitária. Ela é, até hoje, a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel. O prêmio Nobel é uma premiação a nível mundial para pessoas que prestam serviços relevantes para a ciência. E ela tem 2 prêmios Nobel, tanto na química quanto na física. E ela descobriu 2 elementos químicos que estão na tabela periódica. Então, não sei se alguém aqui gosta de química ou já viu uma tabela periódica. Então, tem um elemento da tabela periódica que é chamado polônio. O polônio, quem descobriu foi Marie Curie. E o nome é polônio porque Marie Curie, apesar do sobrenome francês, porque ela foi radicada e casada com um francês, ela é nascida na Polônia. Então, por isso que o nome é polônio. Além de várias outras conquistas e descobertas. Então, tem muitas fotos clássicas de reuniões na qual só tinha homens e apenas ela de mulher. Então, ela, inclusive, tem, para quem não assistiu, é bem legal, na Netflix foi lançada uma série sobre ela. A série é curta e é voltada mais para a vida pessoal. Não fala muito da vida científica, no sentido da radiologia, a conexão, fala um pouco em pontos específicos, mas é mais da questão da vida pessoal dela, mas de qualquer forma é muito legal, porque o que Marie Curie fez basicamente foi como essa radiação ela interage com a matéria, interage com o organismo, como ela funciona, que é o que a gente chama de rádio de radiação, atividade, né? A atividade da radiação. Então, o que Marie Curie fez foi esse estudo de radioatividade, inclusive, até hoje, os seus materiais, né, os cadernos, livros, canetas que ela utilizava do laboratório que ela tinha, depois que ela morreu, foi tudo guardado, né? Até hoje eles são radioativos. Até hoje ele contém radioatividade. E claro que ela morreu decorrente dessa exposição. O marido dela tinha exposição também, mas morreu de outra coisa, né? Ele foi atropelado, morreu em um acidente automobilístico, digamos assim. Já ela morreu referente a coisas devido à radioatividade, da exposição. Então, Marie Curie, ela foi um ser humano assim, fantástico. Para muitas pessoas, é a mulher mais inteligente da história da humanidade. Uma das pessoas, na verdade, mais inteligentes da história. E mais relevantes também. Então, a gente inicia hoje a disciplina de radioterapia. Como eu estava dizendo, a radioterapia é uma disciplina totalmente diferente de tudo que vocês estavam vendo no curso. Por que eu digo isso? Porque no curso de radiologia, a gente trabalha muito com a questão, com o termo de exame. Então, tudo é exame. Exames contrastados, exame de mamografia, exame de tomografia, exame de ressonância magnética, exame de raio-x, raio-x digital, radiologia odontológica. Tudo é relacionado a exame. Ou seja, o paciente vai, a gente realiza o exame, o paciente vai embora. Então, na radiologia, de maneira geral, tudo está relacionado a essa palavra, a esse termo de exame. A radioterapia, ela traz um conceito totalmente diferente.
Porque em vez de a gente utilizar o termo exame, a gente vai utilizar o termo tratamento. O próprio nome já diz, como eu costumo falar a vocês, leiam a palavra radioterapia. Rádio de radiação, terapia de tratamento. O que é terapia, o que é terapêutico é relacionado a tratamento. E rádio de radiação. Então, radioterapia é um tratamento que utiliza radiação. Então, radioterapia não é um exame. Não existe isso. Eu vou ali fazer um exame de radioterapia. Não, radioterapia é um tratamento. Professor, e qual a diferença disso? Porque um tratamento significa que o paciente ele vai várias vezes até se tratar. Porque um tratamento, quando a gente está fazendo um tratamento, quer dizer o quê? É algo demorado. Vai fazer um tratamento para uma dor que está sentindo. Pois toma esse anti-inflamatório por 7 dias. É o quê? Um tratamento. Então, quando se trata de tratamento, quer dizer que o paciente ele vai ficar de maneira constante passando por aquele método. E no caso da radioterapia, esse método consiste na aplicação de doses de radiação. E é o que nós vamos estudar a partir de agora, mas desde então é importante que vocês já tenham isso em mente, que radioterapia não é um exame, e sim um tratamento. Mas eu queria começar com uma pergunta que é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, e que, por incrível que pareça, até mesmo profissionais formados da radiologia não sabem responder. Que é a seguinte pergunta: o que é radiação? Ora, vocês são alunos do curso técnico em radiologia. Vocês vão trabalhar com radiação. Mas vocês já pararam e se perguntaram, afinal, o que é radiação? Se vier uma pergunta numa prova, ou se alguém perguntar para mim, Flantal, você trabalha com raio-x? Vixe, vai morrer de câncer. Nixe, não vai engravidar, que não sei o quê, não vai ter emprego na área. As pessoas podem fazer essa pergunta, mas pode fazer outra. Eu tenho curiosidade. O que é radiação? E muitas vezes os próprios profissionais eles ficam sem saber o que dizer, sem saber como explicar isso. Radiação, a palavra que resume ela é energia. Radiação é uma energia. É uma energia que consegue se propagar, se espalhar pelo espaço. Então, a radiação é uma energia. Do mesmo jeito que tem uma luz que está saindo do seu computador, do celular, iluminando os seus olhos, é um tipo de energia. E a radiação, ela também é uma energia. Então, radiação nada mais é do que uma energia que consegue se propagar. Propagar é o mesmo que se espalhar pelo espaço, né? E essa radiação pode existir de duas formas. Essa radiação pode existir de maneira de fontes de elementos naturais ou de equipamentos construídos pelo homem. Ou seja, um equipamento de raio-x, aqueles que vocês viram lá no hospital, tem radiação? Ele tem radiação. A radiação dele é como? Foi um equipamento construído pelo homem. Então, a gente aperta o botão, gera radiação. Soltou o botão, deixa de gerar radiação. Mas, além disso, tem outro ponto, que são os elementos naturais, os elementos radioativos. Por exemplo, o do acidente do Césio de Goiânia. O Césio, como alguns outros elementos radioativos, como o polônio, enfim, vários elementos radioativos que existem, são elementos naturais, ou seja, eles estão presentes na própria natureza e eles liberam radiação de maneira natural, de maneira espontânea. Ou seja, ninguém precisa apertar botão, ninguém precisa apertar nada. O Césio, ele libera radiação de maneira espontânea. Então, o que foi que houve com o acidente do Césio, o de Goiânia? Era um hospital abandonado em um setor de radioterapia. Dentro do setor de radioterapia, a gente se trabalha com esses dois tipos de radiação. Nós temos um equipamento que é construído pelo homem, que a gente vai apertar um botão e vai liberar radiação. E nós utilizamos também a radioatividade de elementos naturais. Então, no acidente de Goiânia, o pessoal que achou lá, eles pegaram esse equipamento,
que tinha radiação natural, conseguiu quebrar ele e pegou o césio. E aí o césio, como é um elemento radioativo natural, ou seja, ele emite radioatividade de maneira constante, acabou se espalhando essa radioatividade e atingiu várias pessoas. Eu recebo muito essa pergunta, mais do que vocês imaginam. Iago, qual é a chance de aqui em Açu ter um acidente como teve do césio? Se o cara for lá na Viver ou for lá no regional e pegar o equipamento e desmontar todo, e aí, qual é a chance de acontecer? Eu já recebi essa pergunta até de dentistas, acredita? Aí eu costumo acalmar. Gente, calma. O equipamento que a gente tem aqui em Açu são equipamentos construídos pelo homem. Ou seja, eles só têm radiação, eles só têm energia se forem ligados, se apertar um botão. A partir do momento que não tem energia, que a gente tirou da tomada, que a gente não apertou o botão, não tem radiação. Você pode pegar, jogar no chão, jogar para cima, jogar bola com ele, pode se contaminar com outros elementos químicos que servem para resfriamento do equipamento e outras coisas. Mas a radiação propriamente dita não há. Já elementos com radioatividade natural, os elementos radioativos, esses sim podem causar danos, mas esses nós não temos aqui em Açu. E na disciplina a gente vai conhecer essas duas formas. Então, radiação nada mais é do que uma energia. E essa radiação, ela existe de duas formas. Ou de maneira natural, que são chamados de elementos radioativos, ou por equipamentos construídos pelo homem. Quem construiu o primeiro equipamento? Aí, isso aí a gente vai voltar lá para Röntgen. Então, Röntgen, ele, dentro dos seus experimentos, conseguiu construir um equipamento no qual só tem radiação se a pessoa apertar. Foi uma radiação gerada, construída pelo homem. E dentro dessa questão de radiação, nós temos dois tipos. Nós temos as radiações ionizantes e as radiações não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas radiações que elas contêm uma alta concentração de energia. Eu não falei que radiação é energia? Então, quando essa energia ela é muito alta, ela é muito grande, é chamada de energia de radiação ionizante. Por que ionizante? Porque essa radiação ela é tão forte, ela tem tanta concentração de energia, que ela consegue fazer um processo chamado de ionização, que é um processo de quebra de moléculas do organismo. Ou seja, ela pode gerar danos a nível celular, a nível molecular. Então, a radiação ionizante é um tipo de radiação que contém alta concentração de energia, energia suficiente, energia com potencial para causar danos ao ser humano. É com esse tipo de radiação que nós vamos trabalhar na radiologia. É esse tipo de radiação que tem no raio-x, na tomografia, na mamografia, na densitometria óssea, no raio-x odontológico. É óbvio que alguns com maior e outros com menor dose, maior e menor intensidade, mas todas elas são radiações ionizantes, ou seja, radiações com alta concentração de energia. É por isso que vocês aprenderam e aprendem durante o curso os passo a passo da questão de radioproteção, que é como a gente se proteger dessa radiação ionizante. Então, na radiologia, a gente trabalha com radiação ionizante, que é radiação é energia. Radiação ionizante é aquela radiação com alta concentração de energia, alto poder de energia, poder suficiente para causar alterações a nível celular. Beleza? E o outro tipo de radiação são as radiações não ionizantes. As radiações não ionizantes, como eu falei, radiação é energia. Radiação ionizante, alta concentração de energia, com potencial de gerar dano. Radiação não ionizante é uma radiação que tem energia, sim. Pode causar danos, sim, mas não consegue ter energia, ter força suficiente para causar alterações, para causar danos a nível celular. Então, a radiação ionizante, muita energia, potencial para causar danos celulares. Radiação não ionizante, bem menos energia e não consegue causar danos a nível celular. Exemplo de radiação ionizante, os raios-x.
essa radiação, raio-x, radioatividade, os elementos radioativos. Então, o raio-x é o exemplo de radiação ionizante. E as radiações não ionizantes são essas radiações que estão mais presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, eu falei no início da aula que, com certeza, vocês estão olhando para alguma tela, seja do celular ou seja de um computador. Então, essa tela está gerando um tipo de radiação. Radiação na energia, então está gerando um tipo de energia para poder clarear, para gerar imagem. Essa radiação que está vindo até seus olhos do seu aparelho é uma radiação ionizante ou não ionizante? É uma radiação não ionizante. Por quê? Ela contém energia? Sim, mas ela não vai conseguir gerar danos celulares. A luz que está acesa aqui é uma radiação não ionizante. Ela é radiação? Sim, ela é uma concentração de energia, mas ela não tem força, ela não tem energia suficiente para gerar dano celular. Ondas de rádio, micro-ondas, a própria radiação solar. Vou usar protetor anti-radiação UV, radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta é um exemplo de radiação, sim, mas de uma radiação não ionizante. Pode causar mal? Pode causar mal. Pode queimar a pele e tudo mais, mas não tem energia, não tem força suficiente para conseguir gerar uma lesão a nível celular, como é a questão da radiação ionizante. Então, a diferença de ionizante para não ionizante é somente duas. Ionizante, mais concentração de energia, mais poder de energia e potencial de gerar danos a nível celular, a nível molecular. Radiação não ionizante é radiação, é energia, sim, mas uma menor concentração de energia e não tem o poder de gerar danos a nível celular. Exemplo de radiação ionizante, raio-x. Exemplo de radiação não ionizante, aí a gente vai, luz visível, micro-ondas, radiação solar, existem N variáveis relacionadas a essa questão da radiação. Então, pessoal, essa questão da radiação, beleza? Aprenderam? Então, o que é radiação? Radiação é uma energia. Toda energia, ela é radiação. Só que a radiação ionizante, ela tem uma concentração maior, como nos raios-x, alto poder. Já as não ionizantes têm um poder menor, então não consegue gerar danos a nível celular. Outra característica parecida entre as duas a luz é do quarto de vocês aí, se tiver acesa. Para ela acender, tem que acontecer o quê? Vocês têm que apertar um botão, né? A gente aperta o interruptor e a luz acende. Com o equipamento de raio-x, é a mesma coisa. Ou seja, para existir a radiação ionizante, nós temos que ligar o equipamento e apertar o botão para, sim, gerar a radiação ionizante. Então, qual a diferença da luz do seu quarto para o equipamento de raio-x? A luz do seu quarto é uma radiação não ionizante. Não tem poder, não tem tanta energia. Já a radiação do equipamento de raio-x, é por isso que tem todo um equipamento, um suporte de baterias e tudo mais, porque é uma alta geração de energia, uma alta tensão de energia, e que aí sim tem poder de gerar danos. Entendido, pessoal, essa questão do que é radiação e radiação ionizante e não ionizante? É muito importante vocês aprenderem isso. E na radiologia, vocês vão trabalhar com radiação ionizante, certo? Ou seja, é por isso que se tem o risco, é por isso que se tem todos os cuidados que devem tomar, porque a gente está trabalhando com um tipo de energia que tem alto poder, que pode gerar danos não somente ao paciente, claro, como também a nós profissionais. São chamados de IOE, indivíduos ocupacionalmente expostos. Depois dessa introdução, vamos, enfim, iniciar na disciplina. Então, o que é radioterapia? Radioterapia é uma especialidade médica que vai utilizar formas de radiação ionizante, ou seja, radioterapia utiliza radiação ionizante de maneira segura e eficaz para fins terapêuticos. Tudo que é relacionado a terapêutico é relacionado a tratamento. Então, terapêutico, tratamento. E essa radiação ela é capaz de destruir ou inibir o crescimento de células tumorais, empregando doses, feixes de radiação ionizante, que agem danificando o material genético das células atingidas. Então, vamos lá.
Eu falei agora há pouco que a radiação ionizante, ela tem potencial para destruir células. Não acabei de falar isso? Radiação ionizante, alta concentração de energia. Energia suficiente para alterar, para destruir, para fazer alterações a nível celular, a nível molecular. O câncer, ela é uma doença a nível celular. Então, se nós temos algo que consegue destruir células e nós temos uma doença que ela é a nível celular, por que não juntar uma coisa com a outra? Por que a gente não juntar a radiação para destruir aquela célula? Já que aquela célula, ela é sensível à radiação. A radiação pode destruir ela. Então, esse é o conceito da radioterapia. Porque a radiação, ela não sabe se a célula é saudável ou se é um câncer, o que é, o que não é. A radiação pegou ali, com o passar do tempo, vai começar a gerar danos. Então, a radioterapia é o uso de altas doses de radiação para destruir células. Só que é para destruir células malignas, células que formam o câncer. A gente vai estudar melhor isso na próxima aula. Mas o câncer nada mais é do que um amontoado de células malignas, ou seja, de células que deixaram de obedecer o seu núcleo e passaram a ter um comportamento anormal. Essas células, elas começam a se concentrar e a gerar um tumor. Então, a radiação, ela vai bater nessa célula cancerígena, e vai começar a destruir aquela célula, destruir aquele câncer. Então, a radioterapia, rádio de radiação, terapia de tratamento. A radioterapia é a utilização da radiação ionizante para destruir células malignas. Por isso que a gente vai estudar durante a disciplina todo o cuidado que tem que ter, porque a radiação ela tem que ser colocada exatamente naquele local onde está o tumor. Como a gente já viu, a radiação ela pode gerar dano a nível celular, mas a gente não quer que gere dano em células boas, quer que gere dano apenas nas células malignas, apenas no tumor, apenas no câncer do paciente. Então, a radioterapia é a utilização de radiação ionizante para destruir células malignas, para destruir o câncer. Entendido? Até agora sim. Pronto, show de bola. Então, vamos deixar difícil, está fácil. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história. A radioterapia é utilizada como um tratamento contra o câncer há mais de 100 anos. Então, as suas origens foi desde lá na descoberta dos raios-x com Röntgen, né? Lá em 1985. Então, a gente consegue estar vendo aqui na foto Röntgen, e a primeira radiografia, né, que é da esposa dele, Ana Berta, na qual ele fez. E a partir daí, como a gente viu, principalmente em exames contrastados, em meios de contraste, a partir dessa descoberta, a radiação era utilizada para tudo, né? Então, como a gente já viu vários exemplos aí, a radiação ela foi utilizada por vários experimentos. E isso surgiu muitas coisas ruins, muitas pessoas morreram, sofreram lesões por causa disso, mas isso também surgiu muitas coisas boas, porque é assim que foi descoberto vários tipos de tratamento, do mesmo jeito como a gente viu em exames contrastados, que lá na primeira aula, fala um pouquinho da história, 2 caras pegaram uma mistura de bismuto, chumbo e bário e colocaram na mão amputada de um paciente morto e meteram radiação para ver o que dava, e ele descobriu um exame contrastado. Então, assim foram descobertas muitas áreas da radiologia, e com a radioterapia não foi diferente. Em 29 de janeiro de 1896, ou seja, poucos meses após a descoberta apresentada por Röntgen, e a radiação já era utilizada para N coisas, uma paciente era portadora de um câncer de mama. Como vocês sabem, o câncer nessa época, na verdade, até alguns anos atrás, era uma doença tida como incurável, era uma sentença de morte, onde muitas pessoas não aceitavam nem falar o nome da doença, porque era um significado de sofrimento e de morte, por praticamente não existir nenhum tipo de tratamento, a não ser cirurgias e posteriormente a morte. Então, é uma doença que ela vem atingindo a humanidade
de décadas e décadas e décadas atrás. E está presente até hoje. E vocês vão entender o porquê na próxima aula, quando a gente for falar sobre o câncer. Mas o câncer ele já era uma doença que atingia a sociedade desde a época dos antepassados, né? Desde 1896 a gente já tinha relatos. Então, como a radiação estava sendo utilizada para tudo, então pegaram uma paciente que tinha um câncer de mama sangrante e inoperável, ou seja, a paciente já estava em estágio terminal, então vamos expor essa paciente à radiação para ver no que dá, já que a radiação está sendo utilizada para tudo mesmo, e de maneira quase que surpreendente, houve uma resposta do organismo dessa paciente, onde aquele tumor que estava sangrando, estava muito grande, ele começou a diminuir. Ele começou a diminuir de seu tamanho. Ou seja, a partir daí começou a se entender que doses de radiação poderiam ser utilizadas para tratamento do câncer, que a radiação ela conseguia destruir células malignas. Então, já meses após a descoberta da radiação, nós já tínhamos os primeiros experimentos relacionados à radioterapia. Essa paciente, ela faleceu, mas o conceito foi que conseguiu se diminuir o tamanho do tumor. E já em 1899, ou seja, 2, 3 anos depois, a gente já teve o primeiro caso de tratamento com sucesso do câncer. Foi o tratamento utilizando a radioterapia, que foi em 1899, em Estocolmo, na Suécia. Thor Stenbeck, ele desenvolveu uma técnica de terapia da radiação fracionada, que é utilizada até hoje. Porque o que vinha acontecendo nos experimentos? O paciente era exposto a altas doses de radiação. O tumor cancerígeno, ele diminuía. Mas a radiação era tão grande e utilizada de maneira tão descontrolada que, por mais que o câncer diminuísse, aquela radiação acabava gerando outros problemas em outras regiões do corpo. Por quê? A dose de radiação utilizada era tão grande que a célula maligna, que é o câncer, ela morria, mas as células saudáveis começaram a morrer também. Então, os pacientes, eles tinham o seu tumor diminuído, mas eles também acabavam morrendo, também acabavam gerando outros problemas. E aí, a partir de vários experimentos, Stenbeck teve uma ideia, que foi, em vez de ele utilizar uma dose de radiação toda de uma vez, ele teve a ideia de utilizar uma radiação fracionada, ou seja, utilizar baixas doses de radiação, só que de maneira constante. Então, aí sim foi que foi percebendo que esse tipo de tratamento começava a fazer efeito, que o câncer do paciente ia diminuindo, mas que também aquele paciente ele conseguia sobreviver ao tratamento, porque o tratamento ele não faz sentido, não é o objetivo dele, que o câncer ele seja tratado, mas que o paciente morra de outra coisa. Então, o ideal, o objetivo é que o câncer ele seja tratado, mas que o paciente ele consiga sobreviver ao tratamento. Jéssica, você levantou a mão, foi sem querer ou queria falar alguma coisa? Foi sem querer. Pronto, certo. Então, a base da radioterapia é essa: altas doses de radiação para destruir as células malignas. Só que, claro, de maneira totalmente organizada, planejada, para que o paciente ele tenha seu câncer destruído e para que ele não tenha outras lesões mais graves. Então, nós temos aqui na imagem a paciente em 1899, a gente consegue ver aqui um câncer de pele, um pequeno tumor na ponta do nariz, e após alguns anos, aqui já em 1928, foi a última foto dela que eu achei com ela viva, a gente vê apenas o nariz dela. Ah, professor, por que tá branco? É óbvio que a pele também foi destruída, né? Ela perdeu a pele da região e a radiação acabou destruindo, o que, na verdade, até hoje isso pode acontecer e que, na verdade, é o de menos, desde que a paciente ou o paciente tenha qualidade de vida e que ele tenha sua vida estendida, né?
Então, a radioterapia tem por objetivo promover a perda da capacidade funcional ou reprodutiva da célula cancerígena, ou seja, destruir ou diminuir o crescimento do câncer, promovendo a morte celular, entregando ao tumor uma dose exata, reduzindo ao máximo a dose em células sadias. A gente vai falar isso melhor na parte de planejamento, mas vamos lá. Toda célula do nosso corpo, ela tem um núcleo. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. Ou seja, cada célula do nosso corpo tem uma função. Então, as células que é responsável por nossa visão, ela só é responsável por nossa visão. Ela morre, ela nasce, é chamada de reprodução celular, e nós temos isso aos milhares no nosso organismo, e esse processo acontece naturalmente. Cada célula do nosso corpo tem o seu núcleo, tem o seu objetivo e tem sua função na nossa vida. E ela morre e ela nasce. Isso é normal. Só que por alguma razão, ainda não explicada totalmente, ao morrer e ao nascer, essa célula, ela deixa de obedecer seu núcleo, ela deixa de obedecer o seu cérebro e começa a se reproduzir de maneira descontrolada. Ela se reproduz muito mais rápido do que ela devia e, além disso, ela não fica somente naquela região. No exemplo que eu dei, a célula da nossa visão só tem a função de nos fazer ver. Ela entra na corrente sanguínea e começa a se espalhar para qualquer região do corpo e começa a atingir outras células e a crescer rapidamente. Isso é chamado de câncer. O câncer é uma reprodução, é uma doença que é de reprodução celular descontrolada. Então a célula deixa de obedecer seu núcleo e começa a se reproduzir muito rápido. Mas cada célula do nosso corpo, ela tem pontos fracos. E um dos pontos fracos é que elas são sensíveis à radiação ionizante. Como eu disse lá no início da aula, radiação ionizante, alta concentração de energia, energia suficiente para causar danos celulares. Então, nós temos uma energia que consegue causar dano celular. Então, a gente pega essa energia que pode causar dano celular e coloca ela exatamente em cima das células cancerígenas. Isso que é assim que funciona a radioterapia. Qual a principal dificuldade? Atingir somente as células cancerígenas sem atingir as células boas. Isso aí a gente vai aprender como funciona durante a disciplina. Mas o que vocês precisam aprender aqui é radioterapia é um tratamento, ou seja, esqueça aquilo de exame. Radioterapia é um tratamento que utiliza altas doses de radiação. Que tipo de radiação? Radiação ionizante. Como eu disse, radiação ionizante, alta concentração de energia, consegue gerar danos celulares. Radiação não ionizante, menor concentração de energia, não consegue gerar dano celular. Radioterapia utiliza radiação ionizante e consegue gerar dano celular, seja a morte, ou seja, diminuindo o seu potencial de crescimento. Até agora, pessoal, entendido? Já aprenderam o que é radioterapia? Oi? Não ouvi, não. Pode falar. Mais ou menos aqui. Por que mais ou menos, Magdiel? Não entendeu o quê? Liga aí que eu lhe explico. Iago, nesse caso, para o tratamento, o que é que ele vai usar para diferenciar uma célula boa da outra? Boa, excelente pergunta. Eu vou lhe responder isso na próxima aula. Mas como funciona? São feitos vários exames no paciente, entre eles raio-x, tomografia, enfim, são feitos vários exames. Esses exames são expostos a médicos e a físicos. Os médicos, eles vão avaliar onde está o tumor do paciente, ou seja, onde está o câncer do paciente, e vai dizer, o câncer está exatamente aqui. E o físico, que é chamado de físico médico, ele vai calcular quanto aquela célula aguenta de radiação para fazer o cálculo e dizer, para esse câncer morrer, ou para esse câncer diminuir seu crescimento, tem que ser empregado tanto de radiação. Só que tem uma questão. Se o físico errar o cálculo,
em vez de matar somente o câncer, vai matar a célula boa, o que não é bom. Se o médico errar onde o câncer tiver, a mesma coisa. A radiação não vai atingir somente o câncer, vai atingir as células dos órgãos bons. É por isso que a gente costuma falar, e vamos falar muito, que na radioterapia não existe erro. No raio-x, a gente, deixa a colimação 2 dedinhos aberta. Não, tem nada não, a colimação um pouquinho mais aberta aqui. Por quê? É radiação ionizante? É. Mas, apesar disso, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não vai gerar um grande dano a curto prazo a esse paciente. Mas na radioterapia, é radiação ionizante. Mas só a nível de comparação, no raio-x, a gente trabalha com kV, quilovoltagem. É a forma que a energia é calculada. Na radioterapia, a gente trabalha com MV, milivoltagem. Uma dose de radioterapia equivale a 1000 raio-x. Então, a gente está falando de uma dose de radiação absurda, que é capaz de destruir qualquer célula de maneira instantânea. Então, na radioterapia, não existe erro. Por isso que envolve toda uma equipe multidisciplinar, com médicos oncologistas, com físico-médicos, com profissionais da radiologia. Então, vocês, ao terminar o curso, tem áreas que vocês não podem trabalhar. A radioterapia é uma delas. Para trabalhar na radioterapia, além de ter o curso em radiologia, vocês têm que fazer uma especialização. E aí vocês vão se tornar técnicos em radioterapia, que foi a especialização que eu fiz. Então, para vocês verem o quanto é específico e o quanto é um estudo muito aprofundado, porque não pode ter erro, porque a gente está trabalhando com altíssimas doses de radiação. Para vocês terem uma ideia, a porta do setor de radioterapia é tão chumbada, é tão pesada que um ser humano não consegue abrir. Então tem um motor onde a gente aciona só para abrir a porta, para não haver nenhum tipo de vazamento de radiação, porque a gente trabalha com altas doses de radiação, porque é uma radiação que tem que entrar e destruir. E aí é feito toda uma bateria de exame e de estudos para que o médico, o físico e toda a equipe saiba exatamente onde está aquela célula e o quanto de radiação tem que entrar para destruir ela. Então, a radioterapia usa essas altas doses de radiação para destruir a célula cancerígena. Beleza? Beleza? Beleza. Sim. Beleza, tá dando bom, né? Então, vou começar a deixar difícil. Então, vamos lá. Vocês já aprenderam o que é radiação. Radiação é uma energia. Vocês aprenderam que a radiação existem 2 tipos. Radiação ionizante e radiação não ionizante. Radiação ionizante, alta concentração de energia, poder de gerar danos celulares. Exemplo, raio-x. Radiação não ionizante, baixa concentração de energia, sem poder de gerar dano a nível celular. Exemplo, radiação solar, micro-ondas, máquina de Xerox. Quem já vê Xerox escaneando, passa uma luzinha. Aquela luzinha é um tipo de radiação. É radiação não ionizante. Tem até pesquisa, se você fizer 1 milhão de escaneamentos, você pode gerar um dano no paciente. Pô, mas é o quê? É uma questão absurda, uma quantidade de exposição fora do comum. Porque a radiação não ionizante, ela quase que não tem poder de gerar dano celular. Na radiologia, a gente trabalha com qual? Com a ionizante, com altas doses de radiação. E a radioterapia, rádio de radiação, terapia de tratamento, é o uso dessas radiações ionizantes de altas doses. A gente vai utilizando na área, o que mais existe de maior dose de radiação é a radioterapia. Não existe nada nem próximo. Ah, Iago, uma tomografia tem muita radiação. Não é nada. Não é nada perto da radioterapia. A radioterapia é a área da radiologia que trabalha com maior concentração de dose de radiação. É tanta radiação de um jeito que existe uma sala enorme só com um motor para poder gerar energia para o equipamento produzir radiação.
de tanta concentração de energia tem. É tanta radiação que quando o hospital foi instalado em Mossoró, ele fica lá no Abolição 3, para quem conhece Mossoró, fica em frente à Uzi Braz, uma fábrica de castanha que tem. Quando o equipamento foi inaugurado, quando foi ligado, caiu a energia do bairro inteiro. Ele puxou a energia do bairro inteiro, de tanta concentração de energia que ele tem. Então, a radioterapia se trabalha com altíssimas doses de radiação, porque o foco da radioterapia não é gerar uma imagem. A gente não está fazendo um raio-x do tórax do paciente. A gente não está fazendo um exame contrastado. O foco é destruir, é matar. Só que é destruir a célula ruim, a célula maligna, a célula doente, a célula cancerígena. É uma radiação exorbitante, mas focada em um ponto específico que é para somente ser aplicada nas células cancerígenas, no tumor do paciente. E dentro da radioterapia, existem dois tipos, que são chamados de modalidades de tratamento. Ou seja, são duas formas que o tratamento ele pode ser empregado. O primeiro deles é a teleterapia. Tele é relacionado à distância. Televisão, visão à distância. Tele, distância. Terapia, tratamento. Certo? Televisão, visão distante. Eu vou assinar o canal Telecine. Tele, de distância. Cine, de cinema, ou seja, você tem um cinema longe, tem um cinema em casa. Teleterapia. Tele, de distância, terapia de tratamento. Teleterapia, tratamento à distância. Quanto de distância? 1 metro. Então, no raio-x normal, cada exame tem uma distância. Raio-x de tórax, 1,80 m. Raio-x de coluna, 1,50 m. Raio-x tal, 1 metro. Na teleterapia, é padrão, 1 metro de distância. Teleterapia, tratamento à distância. Quanto de distância? 1 metro. Ou seja, a fonte de radiação fica a 1 metro do paciente. Aqui em cima a gente está vendo a fonte de radiação, está vendo um caminho e aqui embaixo o alvo. Então, teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. Então, temos duas modalidades. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro. Vamos estudar melhor elas. Como eu estava dizendo, teleterapia é a forma de tratamento externo, né? Ou seja, onde a fonte está distante do paciente e vai ficar a 1 metro de distância. Outra coisa, já vou avisar desde então, na radioterapia, diferente de outros exames, a nudez ela é muito mais comum, certo? Então, na radioterapia, normalmente os pacientes estão nus, certo? Por que, Iago? A gente vai estudar isso melhor mais na frente. Mas nada pode atrapalhar o exame. Então, a gente vai ver muito durante o exame, pacientes sem blusa, mostrando o seio. Isso vai ser normal, porque é comum para o tratamento. Porque, como eu falei, como não pode ter erro nenhum, então o profissional ele não pode ter nenhum tipo de desvio no sentido de um volume de uma blusa, de atrapalhar se vai entrar aqui ou vai fazer assim. Não. Então, é muito comum a gente ver cenas, imagens como essa daqui. Certo? Tanto na disciplina, como principalmente no local de trabalho, no hospital, certo? Então aqui, teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica a 1 metro de distância do paciente. Nessa imagem aqui, nós temos uma fonte de radiação, ou seja, um equipamento construído pelo homem que produz radiação ionizante, e o alvo, que é o paciente, fica a 1 metro de distância. Então, aqui nós estamos vendo. Outro nome que vocês têm que guardar é o nome desse equipamento, que vocês vão ver muito também. É chamado de acelerador linear. Cada área da radiologia tem um equipamento. Então, nós temos o equipamento de raio-x, nós temos o tomógrafo, que é o equipamento de tomografia, nós temos o ressonador, que é o equipamento de ressonância.
Nós temos equipamento de radiologia odontológica. Enfim, nós temos cada área da radiologia, seu equipamento tem um nome. Na radioterapia, o nome desse equipamento é acelerador linear, certo? Então, o acelerador linear é o equipamento utilizado na radioterapia, na teleterapia, para ser mais específico. Teleterapia, tratamento à distância. Então, a gente já vendo aqui imagem, como a radioterapia também é utilizada muito na área veterinária. A gente vai ter uma aula específica para isso, de radioterapia veterinária. Nós temos aqui um leão na sala, fonte de equipamento. Está dentro do leão? Não. Está encostado no leão? Não. Está a 1 metro de distância. Se está a 1 metro de distância da fonte de radiação, né, do equipamento que produz radiação, até o alvo, que é o paciente, no caso aqui o leão, é chamado de teleterapia, tratamento à distância. Jéssica Ramos, depois fala onde faz a especialização. Jéssica, aqui no Rio Grande do Norte nós temos 2 locais. Nós temos Natal, a Liga contra o Câncer de Natal oferece especialização, tanto para mamografia quanto para radioterapia. A minha eu fiz em Mossoró, com o Dr. Robson, na Liga contra o Câncer de Mossoró. Para ser mais específico, é no Hospital da Solidariedade, que é o setor de radioterapia. No momento, não está tendo a especialização devido, claro, às questões do Covid, mas normalmente os alunos sempre ficam muito interessados. Eu já falo para vocês aqui, isso vai ficar gravado. Todos os meus alunos, eles vão para a radioterapia, vão conhecer o setor. A gente passa um dia inteiro lá. A gente acompanha o tratamento, a gente fala com o médico mostra como ele consegue saber onde está o câncer, o físico mostra como ele calcula, a gente vê tudo. Mas nesse momento, claro que não pode. Mas assim que possível, por mais que vocês tenham terminado o curso, eu vou levar vocês lá. Quem quiser ir, a gente se junta, freta uma van e vai. Porque, felizmente, o chefe lá da radioterapia é muito meu amigo, foi meu professor, é como um pai para mim. Ele ensinava na casa dele, me levava para a casa dele e me ensinava. Então, eu fiz vários cursos com ele, e ele já deixa o campo aberto para a gente, tanto na radioterapia quanto no Tarcísio Maia, para tomografia. No momento a gente não vai poder ir, mas mais à frente, por mais que vocês tenham terminado do curso, a gente vai estar no grupo, eu vou combinar com vocês, a gente se junta, racha um carro e vai passar um dia todo em Mossoró na radioterapia, beleza? Então, assim, a radioterapia é fantástica, mas vamos lá. Teleterapia, tratamento à distância. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui, essa foto quem tirou foi eu, e esse é o equipamento que tem em Mossoró. Para vocês terem uma ideia, esse equipamento, ele é um dos mais modernos do Nordeste. Para ser mais específico, ele é o 2º mais moderno do Nordeste. Veja que ele é rosa para gerar o quê? Uma questão de humanização, já que grande parte do paciente são mulheres que são relacionadas ao câncer de mama. Então, esse equipamento, essa sala aqui, é exatamente a sala da radioterapia de Mossoró. Então, a gente tem aqui tudo que há de mais moderno. Por trás, aqui vocês veem uma porta de um lado e do outro, é outra sala, do tamanho de uma sala de aula, mais ou menos, do educandário, só que com motores, assim, gigantescos. A sala tem 3 ar-condicionados, os motores têm muitos ar-condicionados também, para manter todo o processo de resfriamento. Então, é muito, muito legal, muito bacana. Então, esse aqui é o aparelho de teleterapia, que é chamado de acelerador linear. Professor, por que tem esses monitores aqui, esses 2 computadores? E por que 2? Cada um faz uma coisa? Não, cada um faz a mesma coisa. Mas por que 2? Para caso o profissional esteja de um lado, ele não tenha que perder tempo atravessando a mesa e ir para o outro mexer. Então, onde ele estiver, ele consegue mexer. Tudo por controle remoto. Então, a mesa, como vocês conseguem ver, é uma mesa com resfriamento, com amortecimento a ar, certo? Então, é uma mesa extremamente confortável, que aguenta peso. Vocês conseguem ver aqui uma placa que aguenta muito peso. E esse equipamento aqui a gente vai ver muito e falar muito sobre ele. Mas é chamado de acelerador linear. Então, o acelerador linear
é o equipamento utilizado na radioterapia. Mais específico, na teleterapia. Eu vou mostrar um videozinho, como eu sei que vocês estão muito curiosos, já vou mostrar um videozinho aqui já para vocês irem entendendo como funciona. Vocês estão vendo o vídeo? Sim. Então, aqui nós temos uma sala de teleterapia. Nós conseguimos ver aqui o acelerador linear. Teleterapia, tratamento à distância, onde a fonte de radiação fica a 1 metro de distância do paciente. A gente acompanha e mexe o equipamento tudo fora da sala. Tem uma sala de computadores com uns 4, 5 computadores, onde a gente faz todo esse manuseio, esse controle, essas angulações, mexe a mesa, fala com o paciente, tem sistema de câmeras para a gente falar com o paciente, o equipamento gira 360 graus, enfim, faz tudo. Faz barulho, Iago? Sim, sim, muito barulho. No vídeo aqui eu não consigo mostrar. Assim, para o paciente é muito barulho. A gente acaba não ouvindo tanto porque a gente está em outra sala, né? Mas faz um barulho alto, sim. Veja que em nenhum momento o equipamento ele encosta no paciente. Ele sempre mantém a distância de 1 metro. Por isso que é chamado de teleterapia. Iago, por que ele fica... Nesse caso aí, a distância, você faz através dessa máquina ou dele ele está deitado? Não, repita a pergunta, não entendi. Se a distância... O distanciamento. Cada exame vai exigir uma distância, né? Não. Caso, Teleterapia padrão? Padrão, 1 metro. Sempre vai ser 1 metro. Ou seja, a mesa sempre vai ficar na altura máxima e aí já é programado. Já fica a 1 metro de distância. Na teleterapia sempre é 1 metro. Não tem 1,20 m, 1,50 m, nada do tipo. Sempre é 1 metro. Iago, por que o equipamento gira e de vez em quando ele para? Isso tudo é programado pelo médico e a gente coloca em prática. Então não é aleatório, não. Então, quando ele gira, quando chega no canto certo, ele vai parar e aí a gente vai liberar as doses de radiação. Logo depois o equipamento gira por outro ângulo, como eu disse, ele dá 360 graus, enfim. Com relação à movimentação, ele faz o que quer. Aqui embaixo do paciente, baixo para cima. Então, essa aqui é um exemplo de uma sessão de teleterapia. Veja aqui rapidamente, terminou a sessão, né? Dá para ver a mãozinha do profissional aqui, ó. O profissional pegou um controle remoto e vai baixar a mesa baixando. Porque terminou o tratamento. O tratamento não, terminou essa sessão, né? Como eu disse, é um tratamento que consiste por várias sessões. Paciente sente dor? Nenhuma. Radiação, como a gente sabe, é indolor. Nina Moura, já estou amando, quero especialização. A radioterapia é bacana demais. Mas voltando aqui à aula. Teleterapia, tratamento à distância. 1 metro de distância. E a outra é a braquiterapia. Braque é relacionada a próximo. Então, distância, 1 metro. Braque, próximo, encostado ou dentro do paciente. Então, veja aqui, nós temos um exemplo de uma imagem de braquiterapia, onde, veja que a fonte de radiação, ela não está a 1 metro de distância. Ela está encostada no paciente, né? A fonte de radiação está encostada no paciente. Então, se está encostada no paciente, não é mais teleterapia, é braquiterapia.
Teleterapia, 1 metro de distância. Braquiterapia, próximo, né, encostado no paciente, ou até mesmo dentro. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, eu vou explicar melhor, mas na teleterapia, nós temos um acelerador linear como equipamento, que foi esse que a gente viu. Na braquiterapia, a braquiterapia também tem seu equipamento, que é chamado popularmente de robô de braquiterapia. Esse robô, esse que vocês estão vendo aqui, esse robô, ele contém um elemento radioativo dentro dele. Foi exatamente um robô como esse que o pessoal do Césio de Goiânia conseguiu abrir. Por quê? Porque a teleterapia, o acelerador linear, ele produz radiação, é um equipamento construído pelo homem. Ou seja, quando a gente aperta o botão, ele libera radiação. A braquiterapia trabalha com aquele outro exemplo. Deixa eu mostrar aqui a vocês. O que é radiação? É energia que se propaga no espaço a partir de uma fonte natural, ou seja, elementos radioativos, ou por dispositivos construídos pelo homem, ou seja, equipamentos construídos pelo homem. Teleterapia, equipamento construído pelo homem, produz radiação. A braquiterapia, dentro desse robô, nós temos um elemento radioativo, ou seja, nós temos uma pedra radioativa que libera radiação de maneira constante. É chamada de fonte de radiação selada. Ou seja, nós temos um robô totalmente chumbado. Quando vocês forem lá, vocês vão ver que para mexer ele é muito difícil, porque apesar de pequeno, ele é muito pesado. Ele é totalmente de chumbo. E dentro dele nós temos uma pedra radioativa, que no caso do acidente do Césio, era exatamente o Césio-137, ou seja, uma pedra radioativa. Os caras conseguiram abrir esse equipamento, por isso que eles demoraram vários dias, porque era muito chumbo, né, protegendo, aí eles demoraram para abrir. E dentro desse equipamento, do aparelho de braquiterapia, nós temos um elemento radioativo. Aí esse elemento radioativo, ele vai ser ligado do equipamento até o organismo do paciente. É utilizado para cânceres mais agressivos. Então, veja essas linhas estão ligando o elemento radioativo do equipamento e estão literalmente atravessando a mama dessa paciente. Então, por isso que braquiterapia é próximo encostado, como aqui no gatinho, ou dentro do paciente. Nessa imagem aqui, está onde? Está literalmente dentro do paciente. Então, veja a diferença. Mesma situação, câncer de mama, teleterapia, ou seja, fonte de radiação à distância. Câncer de mama, braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. O que vai mudar é em cima da análise clínica. Então, a braquiterapia normalmente é utilizado para cânceres mais agressivos, que já estão no estágio mais avançado, porque é óbvio que é um tratamento muito mais agressivo, porque a gente está pegando o próprio elemento radioativo e colocando naquela região. Iago, se você diz que tem um elemento radioativo aí, quem é que coloca ele nesse equipamento? Vem uma empresa, que é da CENEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, onde eles fornecem esses elementos radioativos, e aí o físico médico responsável vai junto com essa equipe, obviamente o hospital é fechado por aquele momento, eles entram com esse equipamento, todos, vocês vão até conhecer lá a roupa que ele usa, tem tipo uma tesoura gigante, para eles conseguirem controlar, manter mais a distância, e aí eles conseguem colocar o elemento radioativo dentro desse equipamento de braquiterapia. E aí, estando aqui dentro, como é tudo chumbado, aí não tem vazamento de radiação, né? Aí é só mesmo quando a gente ligar a linha e até a região que vai ser realizado o exame, como a gente está vendo aqui. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, tratamento próximo ou dentro do paciente. Teleterapia utiliza o acelerador linear. Braquiterapia se utiliza o equipamento de braquiterapia, né, o aparelho,
que vai utilizar radiação natural, né? Elementos radioativos. Então, é por isso que eu disse que não tem como acontecer um acidente como o do Césio aqui em Açu, porque nós não temos equipamento de braquiterapia. E o hospital que tiver um equipamento de braquiterapia, pode acontecer? Pode. Se houver uma invasão, um roubo e a pessoa destrui o equipamento, pode sim haver. Alguém abriu o microfone? Eu. No caso, nesse tratamento, o profissional fica com o paciente ou ele fica distante? Nos dois, seja teleterapia ou braquiterapia, o profissional ele fica em outra sala. Ele acompanha tudo por sistemas de câmeras e por sistemas de som. Então, a gente fala com o paciente... Quem é que faz? No caso, é o médico que faz que coloca no local? Na braquiterapia, sim, é o médico que coloca. O que a gente vai fazer é posicionar. Por exemplo, se for um câncer do colo de útero, quem vai deitar a paciente, abrir as pernas, ajeitar, girar para um lado, girar para o outro, é o teleradiologia. Mas quem faz essa introdução, como a gente está vendo aqui, no caso, quando é dentro, né? Como esse aqui, por exemplo, ou seja, um câncer do colo de útero, né? Então, quem faz essa colocação é o médico, que é um médico oncologista. Mas quem faz toda a parte de posicionamento do paciente somos nós. Aí, posteriormente, a gente vai acompanhar tudo por câmeras, né? Na teleterapia, do mesmo jeito. Quem posiciona o paciente somos nós, e aí a gente sai da sala e faz todo o processo por câmeras e por sistema de som, e controla tudo do lado de fora pelos computadores. Teleterapia, tratamento à distância. Braquiterapia, próximo ou dentro. Beleza? Beleza? Sim. Ixi, senti firmeza não. Senti firmeza não, mas vamos lá. Vamos deixar mais difícil. Porque está muito fácil, né? A braquiterapia, nós temos 4 tipos. Braquiterapia superficial, braquiterapia intracravitária, braquiterapia intraluminal ou braquiterapia intersticial. Teleterapia não tem variação. Teleterapia é tratamento à distância, 1 metro de distância. Já a braquiterapia, nós temos algumas variáveis. Primeiro, é a braquiterapia superficial. Como o seu próprio nome já diz, é quando a fonte radioativa é encostada na pele do paciente. Veja nessa imagem o robozinho ali atrás e um cabo, um fio que liga o elemento radioativo do equipamento até seu nariz. Veja que interessante. Deixa eu até deixar essa imagem maior. Que dentro do nariz do paciente tem tipo um cotonete de chumbo. Para quê? Para que não se espalhe radiação para o rosto dele, né? Para que o chumbo bloqueie e fique somente naquela região do nariz. Então, a braquiterapia superficial é muito utilizada para tratamento de câncer de pele. Então, a gente tem aqui o robozinho e os fios que ligam o elemento radioativo e fica na superfície, né, encostada na pele do paciente. Quando fica encostada na pele do paciente, é chamado de braquiterapia superficial, porque fica encostada na superfície, na pele. Nós temos a braquiterapia intracravitária. Lembra que na disciplina passada nós estudamos via de administração endocavitária, intracravitária. Então, intravenosa ou endovenosa, intra e endo é o mesmo prefixo, é o mesmo significado, que significa dentro. Intravenosa, dentro da veia. Endovenosa, dentro da veia. Endocavitária, dentro de uma cavidade. Intracravitária, dentro de uma cavidade. Então, a intracravitária é quando a fonte radioativa ela é colocada por orifícios naturais, reto, útero, no caso, fossas nasais, enfim, qualquer orifício no corpo. Normalmente, o mais comum é pelo útero, né? Pelo alto índice de câncer do colo de útero, e também é muito comum câncer de reto. Então, pode ser utilizado também no reto. Intracravitária, quando a fonte radioativa é colocada dentro de orifícios naturais. Superficial, encostada na pele, na superfície. Intracravitária, dentro do paciente.
Nós temos um terceiro tipo, que é chamado de intraluminal. Esse intraluminal e o próximo que nós vamos ver, eu estou falando só para vocês saberem que existem. Mas foquem mais na superficial e na intragravitária, que são os mais comuns. Existem algumas regiões do nosso corpo que são chamadas de lúmen. Não sei se vocês estudaram isso em anatomia. Mas algumas regiões do corpo, como por exemplo, algumas partes dos ossos, tem lúmen. Lúmen significa luz. É como se fosse um espaço oco. Então, os nossos alvéolos pulmonares, por exemplo, da árvore bronca dos pulmões, é chamado de luminal, de luz, porque é um espaço meio que vazio. Então, existe o tipo de braquiterapia intraluminal, onde a fonte radioativa vai ser colocada. Se vocês conseguirem ver na imagem, ela desce pelo nariz e vai diretamente na árvore brônquica do paciente. Esse é um tipo de braquiterapia que é chamada de intraluminal. E nós temos também outra que é muito interessante, que é chamada de intersticial. A intersticial, a fonte radioativa, ela vai ser colocada no paciente, só que tem uma característica. O paciente, ele vai embora com o elemento radioativo dentro dele. Então, essa imagem, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, a gente está vendo a região pélvica do paciente, e cada negocinho branco desse aqui é uma cápsula de um elemento radioativo. Ou seja, esse paciente ele tem um câncer tão agressivo que ele tem que ter radiação ali para destruir ele a cada instante. Então, o paciente ele vai para casa, ele vive sua vida com esses elementos radioativos. Ah, Iago, então esse paciente ele vai se tornar radioativo? Não. Vai ser colocado num canto específico e vai ficar liberando pequenas doses de radiação somente naquele local. São muito pequenos, então a gente vê aqui o comprimento é cerca de 4,5 milímetros, vai ser colocado em determinada região do corpo, esses elementos radioativos, e o paciente ele vai para casa e vai continuar o tratamento 24 horas por dia, porque os elementos radioativos vão ficar liberando radiação. Vão liberar radiação para sempre? Claro que não. Todo organismo, todo ser vivo, ele nasce, cresce, envelhece e morre, né? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Com os elementos radioativos não é diferente. Então, os elementos radioativos têm o que nós chamamos de meia-vida. Ou seja, quando se passa o tempo, ele começa a morrer. Radiação não é energia? Então, o elemento radioativo ele começa a perder sua energia. Chama-se de meia-vida ou de decaimento. Então, de quanto em quanto tempo, aquela substância ela começa a decair, até chegar o momento dela deixar de liberar radiação e morrer, assim como todo ser vivo. Então, nós temos esses 4 tipos de braquiterapia. Braquiterapia superficial, encostada na pele. Intracravitária, dentro de orifícios naturais. Intraluminal, dentro da árvore brônquica. E a intersticial é quando o paciente vai embora com a fonte de radiação dentro dele. A radioterapia, ela tem 2 finalidades de tratamento. Existe a radioterapia curativa. O termo cura não é um termo muito aceito no tratamento, porque o câncer, na verdade, ele não tem cura, ele tem tratamento, certo? Então, o paciente ele faz um tratamento, sobrevive, se for o caso, mas nada impede de futuramente ele ter outro câncer. Nada impede. Então, o câncer ele tem tratamento, mas ele pode ter por objetivo, né, por finalidade, a questão curativa. A questão curativa é o quê? É quando o médico faz análise e diz, ó, esse paciente aqui, ele tem tudo para fazer o tratamento e sobreviver. Claro que o médico ele não pode garantir, mas dentro da sua perspectiva, ele diz que é de maneira curativa. E o outro tipo é de maneira paliativa. Maneira paliativa é quando o paciente ele já chega num estágio muito avançado, normalmente com uma situação que a gente chama de metástase. Metástase nada mais é do que o espalhamento do câncer. Eu falei lá atrás que o câncer é um amontoado de células malignas que podem entrar na corrente sanguínea e se espalhar. Quando há esse espalhamento por outras regiões do corpo, é chamado de metástase. Então, quando o paciente já tem metástase, já tem um câncer muito agressivo, o médico ele diz que a finalidade do tratamento é paliativa. Ou seja, o paciente ele tem poucas chances de sobreviver ao tratamento,
mas mesmo assim o tratamento é feito para diminuir a dor, para diminuir o sangramento, para aumentar a mobilidade daquele paciente, para diminuir o tamanho do tumor. Então, a radioterapia tem essas duas formas, o intuito curativo e o intuito paliativo. Eu coloquei ali no curativo adjuvante, neoadjuvante, é só a nível de informação. É porque, para tratar o câncer, nós temos 3 tipos de tratamento hoje em dia. Nós temos a cirurgia, que, ou seja, é você pegar o tumor e retirar. Nós temos a quimioterapia. Quimioterapia é um conjunto de remédios que são colocados no organismo do paciente, e esses remédios, eles tendem a combater o câncer, que é, por exemplo, o que faz cair o cabelo, é a quimioterapia. E nós temos a radioterapia, que é a utilização de radiação ionizante para destruir o câncer. Esses tratamentos podem ser feitos os 3 juntos, só 2, enfim, pode-se fazer uma cirurgia e depois uma radioterapia depois a cirurgia, fazer a quimioterapia, a radioterapia junta. Dentro desses 3, o médico ele pode moldar o tratamento da forma que ele achar adequado. Mas dentro da radioterapia tem essas 2 finalidades. Curativa, normalmente, quando o paciente descobre o câncer cedo, quando não tem metástase, quando é numa região que não seja tão agressiva, então, curativa. E também tem a maneira paliativa, quando o paciente ele já chega num estágio mais avançado, tem uma clínica, né, normalmente uma idade mais avançada, uma patologia associada, enfim, paliativa é quando o estado clínico do paciente ele é mais difícil, onde normalmente o tratamento vai ser feito, mas dificilmente o paciente ele vai sobreviver. Claro que isso não é uma coisa que depende do médico nem de ninguém. A vida e a morte não dependem da gente, mas é o intuito do tratamento para que o paciente melhore sua qualidade de vida. E a última parte da aula de hoje é sobre os efeitos colaterais. Como nós estamos trabalhando com doses de radiação altíssima, como vocês já viram, a gente está trabalhando com doses de radiação muito, muito alta. Então, além de todo o cuidado que a gente vai ver nas próximas aulas, nós temos que ver também a questão de efeitos colaterais. Muita gente confunde, Iago, eu conheço uma pessoa que fez tratamento contra o câncer e perdeu o cabelo, tá careca. O que a radioterapia tem a ver com isso? Nada. Radioterapia não dá queda de cabelo. O que dá queda de cabelo é a quimioterapia, porque os medicamentos, não é um medicamento específico, é um coquetel de medicamentos. Os medicamentos eles são tão fortes que acaba gerando efeitos colaterais como a perca do cabelo. E aí, para não ficar um local com muito cabelo e outros sem, acaba preferindo raspar. Então, a característica de queda de cabelo é ligada à quimioterapia e não à rádio. Mas a radioterapia tem efeitos colaterais? Tem. Os efeitos colaterais da radioterapia são os efeitos colaterais das doses de radiação muito alta. Por exemplo, e esses efeitos eles são ligados em imediatos ou tardios. Claro que vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas eu vou falar aqui rapidamente dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais imediatos são aqueles que surgem, né, durante o tratamento. Normalmente é relacionado à fadiga, porque a dose de radiação é muito grande. Então ela vai acabar, querendo ou não, atingindo algumas outras células do corpo, que elas vão... É normal o paciente sentir sede, é normal aquele canto da pele onde a radiação vai entrar, a nossa pele, ela é formada de quê? De células. Então, aquela célula que está na nossa pele, por exemplo, se o paciente tiver um câncer no osso, para a radiação chegar até o osso, ela vai ter que atravessar a pele? Vai. E o que vai acontecer com essa célula sadia que tem na pele do paciente? Vai morrer. Então, vai queimar, vai gerar bolha, vai descamar. É normal o paciente sentir muita sede, sentir descamação, se sentir cansado. Não é o cansaço, não é o enjoo como na quimioterapia. Quem já acompanhou o paciente que fez quimioterapia, que sabe que o paciente ele volta destruído, vomitando, sem conseguir nem ficar em pé. Na radioterapia não é assim. Os efeitos colaterais estão relacionados à pele do paciente, a queimaduras, a descamação, a ressecamento.
Claro que também tem toda a questão de cansaço, falta de energia, mas o principal efeito colateral, que inclusive é comum, é realmente naquela região do corpo ficar queimadinha. Por quê? Dose de radiação muito alta. Não tem o que fazer. Mas o importante, claro que isso é o de menos. Se for para o paciente ter aquela região queimada e não nascer mais pelo, não nascer mais pele, mas sobreviver do câncer, ele está num lucro assombroso. E nós temos também os efeitos colaterais tardios, que são aqueles efeitos que demoram a aparecer meses até anos depois. Os efeitos colaterais tardios da radioterapia são mais raros de acontecer e normalmente está relacionado a um problema de algum tipo que o tratamento foi realizado de maneira errada. Então, aconteceu, por exemplo, da radiação calculada ser um pouco alta, ou da região do corpo não ser tão adequada. Então, pode acontecer de futuramente aquela radiação, porque, como vocês sabem, a radiação ela tem os efeitos estocásticos e determinísticos, né? E os efeitos estocásticos, que são os somáticos, a radiação ela se soma aos poucos naquela região e ela só vai causar um efeito lá na frente. São os efeitos somáticos. E os efeitos determinísticos é quando a dose de radiação é muito alta e causa o efeito naquela hora. Determinístico é determinante para o fator. Somático se soma e, com o passar dos anos, gera um efeito colateral tardio. Então, os efeitos colaterais tardios da radioterapia são os efeitos colaterais somáticos, né? Ou seja, a radiação ela foi se somando durante o tratamento e só gerou um dano lá na frente. Isso está relacionado a quê? Hipertrofias, ou seja, atrofias, aquele tecido ele diminuindo de tamanho, ele morrendo, até mesmo o nascimento, a geração de um outro câncer. E aí, pessoal, da nossa aula de hoje, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho, só para eu saber se vocês aprenderam ou não. Radiação é uma energia e existem dois tipos: radiação ionizante e radiação não ionizante. Radiação ionizante é aquela radiação que tem alta concentração de energia, alto poder, e tem poder suficiente para gerar dano celular. Exemplo, raio-x. Nós temos as radiações não ionizantes. São as radiações que têm uma menor concentração de energia e não têm poder de gerar danos celulares. Exemplo, micro-ondas, luz solar, luz visível, né, seja do celular ou da luz, enfim. Na radiologia, a gente utiliza qual? A radiação ionizante. Na radioterapia não é diferente. A radioterapia trabalha com radiação ionizante, com altas concentrações de dose, né? São altas concentrações de energia. E por que essa energia, por que essa radiação tão alta, tão grande? Porque essa radiação ela vai ser colocada, né, no paciente, vai ser liberada, vai ser colocada no paciente num local específico, que vai ser no local onde o paciente tem um câncer, tem uma célula maligna. Então, aquelas células malignas vão receber a dose de radiação, então, ou elas vão morrer, ou vão diminuir de tamanho. Então, a radioterapia ou destrói, ou diminui o tamanho do câncer. E a radioterapia é utilizada só para tratar o câncer? 99% das vezes, sim. Existem alguns setores que ainda faz destruição de queloide. Algumas pessoas têm queloide, que é quando você tem uma cicatriz, acaba gerando um volume de tecido maior. Então, aquele volume de tecido é um crescimento celular anormal, só que ele não é maligno, ele é benigno. A gente vai estudar essa diferença depois, na próxima aula, de benigno e maligno. E aí a radiação pode entrar, destruir aquele acúmulo de células, a queloide vai cair e o paciente vai ter uma vida sem a queloide. Mas 99% das vezes a radioterapia é para tratar o câncer, que obviamente é muito mais importante, muito mais sério do que o tratamento de queloide. Então a radioterapia utiliza altas doses de radiação para destruir ou diminuir o tamanho de células cancerígenas. Beleza? Utiliza radiação
ionizante. E dentro da radioterapia, nós temos dois tipos. Temos a teleterapia, tratamento à distância. Quanto de distância? 1 metro. Teleterapia, tratamento à distância, que utiliza um equipamento chamado de acelerador linear. Teleterapia, tratamento à distância, onde o acelerador linear fica a 1 metro de distância do paciente. E nós temos também a braquiterapia. Braquiterapia é exatamente o contrário de teleterapia. Se tele é 1 metro de distância, braquiterapia é próximo, ou seja, encostado na pele do paciente, ou seja, sem distância, ou até mesmo dentro do paciente. E na braquiterapia não se utiliza o acelerador linear, se utiliza um outro equipamento, que é chamado de equipamento de braquiterapia, ou robô de braquiterapia. E dentro da braquiterapia, não se trabalha com raios X. Quem trabalha com raio-x é o acelerador linear. Braquiterapia trabalha com radioatividade, ou seja, com elementos radioativos, elementos naturais que liberam radiação. E dentro da braquiterapia nós temos 4 tipos. Temos a braquiterapia superficial, quando a fonte de radiação fica encostada na superfície. Temos a braquiterapia intracravitária, onde o elemento radioativo fica dentro do paciente por orifícios naturais, reto, útero. Nós temos a braquiterapia intraluminal, onde a fonte de radiação fica nos alvéolos, nos brônquios pulmonares, ou seja, dentro dos alvéolos pulmonares do pulmão do paciente. E temos a braquiterapia intersticial, onde a fonte, o elemento radioativo, fica dentro do paciente e o paciente ele vai embora com ele. Um tratamento de braquiterapia, a gente chama de sessão. Em média, um paciente ele tem 16 sessões, 18 sessões. Normalmente ele vai 1 a 2 vezes por semana. Então, o paciente, ele vai, por exemplo, segunda e quarta. Então, toda segunda e quarta ele vai, faz o tratamento naquela hora, dura 10 minutos, 12 minutos de tratamento, depois vai embora. No outro dia, descansa e depois vai de novo. É um tratamento, ou seja, é aquela questão de radiação fracionada, né? Ele vai recebendo altas doses de radiação 2, 3 vezes por semana por alguns meses. Aí a tendência é que aquele tumor, aquelas células cancerígenas, ou elas morram, ou elas pelo menos diminuam seu crescimento devido às altas doses de radiação que elas vão tomar durante alguns meses. Se essa radiação tiver a 1 metro de distância do paciente, teleterapia. Se for próxima, encostada ou dentro do paciente, braquiterapia. E aí, pessoal? Beleza? Entendido? Até agora sim. Show, show. É difícil, mas devagarzinho, aos pouquinhos, a gente vai pegando, né? Deu um bip aqui, mas eu não sei nem o que foi que houve. Então, para encerrar nossa aula de hoje, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar no meu privado. Sei que não gostam de falar na aula, sei que não gostam de falar no grupo, mas não fique com dúvida. Iago, não entendi nada. Não entendi nada que você falou, ou não entendi essa parte. Mande mais material para mim, me explique. Pode falar comigo, eu mando áudio, eu faço vídeo, mando material, faço tudo para vocês entenderem, tá bom? Então não fiquem com dúvida, certo? Não fiquem com dúvida. E A Nina levantou a mão aí, eu acho que vai fazer uma pergunta. Foi, não vi não, pode fazer a pergunta. Você vai falar alguma coisa do trabalho hoje? Perfeito, vou falar sim, muito bem lembrado. Quem foi que perguntou? Nina. Certo, Nina. Bem lembrado. Então, para finalizar a aula de hoje, mais uma frase de Marie Curie. Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade. Essa pergunta
essa frase, para mim, ela é muito linda, porque ela tem um contexto muito importante. Porque ela diz aqui, ó, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento. Ou seja, todo mundo deve estudar para ser o melhor, para ser mais inteligente, para ser o melhor e tudo mais. Mas isso não é o suficiente. Na verdade, isso é a menor das coisas. O mais importante que ela diz aqui, ó, ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva. Ou seja, só eu saber ou só eu estudar não é o suficiente. Eu tenho uma responsabilidade por toda a coletividade, por toda a sociedade, por todas as pessoas. E ela diz aqui, no caso, por toda a humanidade, que foi exatamente o que ela morreu fazendo. Então, se até hoje se trata o câncer, se até hoje se sabe que a radioatividade destrói células, foi graças a Marie Curie. No próprio série da Netflix, tem um pontinho que diz, quando ela já está quase morrendo, o cara já está mal, muito debilitada, né? Aí um cara chega e diz, em tal cidade estão se utilizando seus elementos radioativos para matar o câncer. Ou seja, antes dela morrer, ela morreu sabendo que o seu estudo sobre a radioatividade, ou seja, como funciona a radiação no organismo do paciente, já estava sendo utilizado para tratar talvez aquela doença que mais matou em toda a história da humanidade. Então, essa visão que ela tinha de ser somente inteligente, somente saber, não ser o suficiente, ela ter que cuidar, ajudar todas as pessoas, é a coisa assim fantástica. O que normalmente não é o comum, né? Normalmente as pessoas, elas se tornam arrogantes. Não, eu só quero saber e quem não souber que se exploda para lá e pronto. Mas é muito importante a gente entender essa responsabilidade que nós temos pela sociedade. Então, quero agradecer aqui a todos, ao pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal que está assistindo, muito, muito obrigado. Vou falar aqui um pouquinho como vai ser o trabalho. Ih, perdeu o slide aqui no trabalho. Mas vou falar aqui de cabeça, ó. O trabalho ele vai ser individual, certo? Ou seja, cada um vai fazer o seu, não vai ser trabalho em grupo. E todos vão ter que falar sobre teleterapia e braquiterapia. O trabalho vai ser sobre esses dois temas. O trabalho dentro daquelas normas da ABNT, como vocês estão acostumados, capa, contra capa, sumário, e trabalho individual, cada um faz o seu, e todos vão falar sobre esses dois temas. Todos vão falar sobre teleterapia e sobre braquiterapia. A entrega do trabalho não vai ter apresentação assim em vídeo, né? Como a gente estava fazendo. Não vai ter apresentação, vai ser apenas o trabalho entregue a mim. O trabalho, ele vai ser entregue até no máximo dia 10, certo? Que é exatamente o dia da nossa prova, que é essa quinta-feira agora, a outra. Então, vocês têm essa semana e até a quinta-feira da outra para fazer esse trabalho. Professor, eu não tenho computador. Professor, eu não sei digitar. Escreva na mão, tire uma foto e mande para mim. Certo? Ah, quero fazer no Word, em PDF. Faça. Quero fazer um vídeo explicando. Faça. Não, Iago, eu não quero digitar, não. Eu quero mandar um áudio para você explicando. Posso fazer? Pode. Mas o padrão é fazer o trabalho em Word, né? Faz o trabalho em Word dentro daquelas normas e me envia. Capa, contra capa, sumário, referências, aquelas coisas todas. Como eu disse, trabalho individual e os temas vão ser braquiterapia e teleterapia. Falar tudo o que achar sobre esses dois temas. Mas aí, como eu disse, quem não tiver computador, tiver só celular, realmente digitar para o celular algo grande assim, horrível, não tem problema. Digita na mão, ó, escreve na mão, no caderno, tira a foto, manda para mim, ou em último caso, faz um vídeo, um áudio gigante aí de 20 minutos e manda para mim, que eu vou considerar, tá bom? Entendido? Beleza. Entendemos. Fácil demais, pensei que era mais difícil. Fácil, tem a Ei, dia 3, sua aula é feriado, não? Dia 3?
Isso, eu falei até no grupo hoje, mas acho que você não viu, dia 3 é feriado, é Corpus Christi. Mas eu estava até falando com outros professores, hoje vocês não dependem de feriado, porque não precisa de carro e todos têm internet. Então, mesmo sendo feriado, na terça-feira terá aula, tá bom? Na terça-feira, ó, na quinta-feira, dia 3. Então, mesmo sendo feriado, quinta-feira, dia 3, tem aula normalmente aqui online, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos, brigadão, boa noite, qualquer dúvida é só falar e até a próxima aula, até quinta-feira. Boa noite. Valeu, boa noite.